Um dos maiores mistérios de Stranger Things é o mundo invertido. O que é aquilo? Como ele foi criado? Por que o Henry foi parar exatamente naquela dimensão? A gente já sabe que na quinta temporada muitas coisas vão ser explicadas, inclusive a origem do mundo invertido e toda essa temática dos monstros e nananã. Mas enquanto isso não acontece, a gente tem tempo pra ficar pensando e criando teorias do que pode ser, do que poderia ter sido e pegando as referências que já temos em relação à série. E como sabemos, Dungeons and Dragons sempre teve muita influência na história. Demogorgons, Devorador de Mentes, o próprio Vecna, campanhas durante as temporadas. Inclusive, a campanha que eles jogam na primeira temporada tem o Demogorgon. E quando o Will some, que as crianças estão procurando por ele, a Eleven diz que ele está no mundo invertido, no Upside Down. E o Mike explica que esse mundo invertido seria a nossa realidade, só que numa versão sombria e escura e cheia de monstros. E nesse momento, o Dustin faz referência a um videogame inspirado em D&D e ele fala: como no Vale das Sombras. E essa referência realmente existe de um jogo baseado em D&D, mas esse mundo não se parece tanto com o mundo invertido. Entretanto, contudo, todavia, temos um plano de existência dentro do próprio D&D chamado Plano das Sombras, que é aí sim, muito semelhante com o mundo invertido. E ele apareceu pela primeira vez, bem detalhadamente, em 1985, num livro chamado Unearthed Arcana, ou Arcana Desenterrada, pros mais íntimos. Aí vocês falam: ah, Gabriela, mas a série se passa em 1983, como que eles usam a referência de 1985? A gente tem esse plano citado no Manual dos Monstros, volume 2, de 1983. Então, por isso faria total sentido existir um mundo invertido, uma vez que a série começa no dia 6 de novembro de 1983. E aí, uma coisa um pouco mais recente, a gente tem a quarta edição do D&D, o Manual dos Planos, que explica detalhadamente como esse plano das sombras funciona e como ele foi criado. Eu vou ler pra vocês porque eu ainda não decorei, tá bom? O plano das sombras, conhecido como Shadowfell, funciona como um espelho sombrio do mundo mortal, um reino do crepúsculo que existe do outro lado do mundo e de seus habitantes terrestres. A lenda conta que esse mundo surgiu ao redor dos restos de matéria-prima da criação. Com o tempo, essas sombras se fundiram e assumiram uma forma semelhante ao do mundo natural, mas mais sombria, mais sinistra e pulsante, com um poder estranho e inesperado. Essa terra gerou seus próprios seres e atraiu outros de diferentes partes do cosmos. Esse plano é o destino de almas perdidas de seus corpos. É o domínio dos mortos, o estágio final da jornada da alma antes de seguir para o desconhecido. Suas entradas se amontoam em armários antigos, entre portas escuras e sob a escuridão sufocante das masmorras mais profundas. Quando ativas, as travessias das sombras permitem que os viajantes mudem do mundo mortal para o local correspondente no plano das sombras, mas nem sempre tem volta, como a gente já sabe, não é mesmo? Mas não é só isso. O livro ainda diz que essa terra é a terra dos mortos-vivos, vampiros, liches, que constroem reinados nas profundezas do plano das sombras. E quem é um lich, galera? Quem? Exatamente o Vecna. O que faz muito sentido, porque o livro descreve a seguinte coisa: é um plano escurecido e entorpecido por uma mortalha penetrante e insidiosa, lar dos mortos, o reino dos abandonados, um refúgio dos perdidos e pervertidos, o berço de criaturas miseráveis famosas por sua mágoa e tristeza. E o personagem Henry sempre carregou uns sentimentos negativos muito fortes, mágoas, tristezas, ressentimentos e uma maldade gigantesca que a gente consegue perceber quando ele tá mostrando pra Nancy tudo que ele viveu desde criança. Ele fala que já que ela ficou tão curiosa pra achar o Victor Crew, que ele vai mostrar pra ela tudo o que acontecia. E aí ele mostra como que foi que ele descobriu os poderes, como que foi a conexão dele com as aranhas. E ele começa a ter esse lado maldoso desenvolvido. Ele escuta algo que faz com que ele se transforme nessa coisa desde criança. E aí, quando, os pais morrem, tudo, ele vai parar no
no laboratório e vira o número 1, que é o primeiro experimento do Brenner, que ele tenta depois replicar em outras crianças. E diante disso, diante de todos esses sentimentos negativos, faz todo sentido quando ele entra naquela batalha com a Eleven no episódio do massacre do laboratório de Hawkins, ele ir parar no mundo invertido ou na Shadowfell, Plano das Sombras, como vocês quiserem chamar, por conta de todos esses sentimentos e dessa personalidade, combina com a personalidade dele se tornar o Vecna no fim das contas. E querendo ou não, sempre foi o sonho dele se tornar uma criatura poderosíssima. E concluindo isso tudo, a gente ainda tem o diálogo entre eles, ou melhor, o monólogo que ele tá falando pra Eleven, né, no episódio 9, em que ele termina de fazer com que ela se lembre que foi ela que criou o Vecna, e ele mostra o que aconteceu depois que ele caiu no mundo invertido. E diz: a princípio, acreditei que estivesse me mandando pra morte, para um purgatório, mas eu estava errado. Eu estava em um local novo. Eu me tornei um explorador de um reino intocado pela humanidade. Eu vi muitas coisas, até que um dia encontrei a coisa mais extraordinária de todas. Algo que mudaria tudo. Vi meios para concretizar o meu potencial, para transcender a minha forma humana e me tornar o predador que nasci para ser. Eu só precisava que alguém abrisse a porta. E você fez isso para mim, sem ao menos perceber. E a gente vê que a Eleven realmente abriu a porta pra ele no primeiro episódio da primeira temporada. Eu não sei se é nele que aparece ela abrindo, mas em algum momento aparece na primeira temporada que foi ela que abriu o portal do Demogorgon, que o Demogorgon saiu de dentro, porque ela tava naquele experimento do Brenner que fazia com que ela ficasse submersa numa banheira e conseguir se conectar com aquele outro plano, igual ela faz na quarta temporada que ela encontra a Max. E, neste momento, ela encontra pela primeira vez o Demogorgon, e ela fica tão desesperada que ela começa a gritar, e o grito dela faz com que o portal seja aberto. E nesse momento, o Vecna tinha total acesso ao mundo dos vivos. E aí ele continua falando: quando você se deu conta, tentou resistir, então precisei buscar minhas formas de abrir minhas próprias portas. Porque depois que ela abriu essa bendita dessa fenda, esse portal, e fechou ele na segunda temporada, não tinha mais como acessar o mundo invertido nas maneiras convencionais. Então, o Vecna precisou utilizar outras maneiras de fazer isso acontecer. E na quarta temporada, a gente vê que as portas que são abertas pelo Vecna sempre aparecem aonde ele mata alguém. Em cada um dos pontos surge um portal. No trailer do Ed, na estrada, quando ele mata um menino lá que trabalha com a Nancy, no meio do lago, que é aquele portal que eles conseguem acessar, que vão os 4 lá pro Upside Down, abriu quando ele matou o menino lá do time de basquete. Então, faz todo sentido com o Plano das Sombras, porque olha só o que fala o livro. Locais onde geralmente existem portais para o Plano das Sombras têm fortes laços com a morte. E como o Vecna não tinha poderes tão fortes quanto a Eleven para abrir um portal, ele fazia suas vítimas, sugava a energia delas, a energia, o poder, tudo que é de bom, se tornava mais forte e ao mesmo tempo deixava o véu, digamos assim, mais fino, o que ocasionava essa abertura de portal. E aí ele termina: eu almejei o seu poder, você não percebe? Mais uma vez você me libertou. Além disso, uma outra característica do mundo invertido é que ele tá parado no tempo. Quando a Nancy vai atrás das coisas que ela tem na casa dela, ela se depara com um diário que ela escrevia, e o diário tá parado no dia 6 de novembro de 1983, que foi o dia do sumiço do Will. E alguns registros na internet apontam que esse plano das sombras, as leis temporais até existem, mas elas são afetadas por essa atmosfera e essa energia caótica, sombria e negativa, o que fez com que o tempo parasse naquele momento em que o Will foi raptado. Agora, o porquê parar bem naquele momento, porque o Will, ainda não sabemos. Como eu já disse anteriormente, lá é uma terra de mortos-vivos, vampiros, liches e afins. O que nos dá margem para uma certa teoria de um certo personagem que foi esquecido não, deixado, né? No Upside Down, na quarta temporada, todo mundo fala: o Ed não vai voltar. Tudo bem, o Ed pode não voltar, mas eu tenho uma ótima teoria que ele poderia voltar e seria fantástico. Porque faz todo sentido
com a temática do Vecna e afins. E além disso, temos também, nesse plano das sombras, outras criaturas, não só mortos-vivos e vampiros. Temos também dragões das sombras. E no episódio 8, quando o Vecna termina de mostrar todo o estrago que ele vai fazer em Hawkins pra Nancy, ela volta e conta pra todo mundo o que ele diz pra ela e fala que nas visões existia uma criatura gigantesca com a boca aberta e nananã, e nananã, e nananã. Esse dragão das sombras não é o Tiamat. Tiamat é um outro tipo de dragão, uma outra criatura de várias cabeças que faria total sentido existir por conta do desenho que o Will entrega pro Mike de presente, que ele diz que a Eleven que encomendou, na verdade não foi coisa nenhuma, né? Então temos duas teorias, uma de que pode ser um dragão gigantesco que veio lá das profundezas, ou que pode ser Tiamat em conjunto com o Vecna, ele sendo o seu general 5 estrelas, igual o Dustin se refere a ele na quarta temporada. Mas eu vou falar sobre isso mais aprofundadamente no outro vídeo, tá bom? E essa história de dimensões alternativas e tudo mais tem a ver com a ideia inicial do projeto de Stranger Things, que originalmente se chamaria Projeto Montauk, que foi uns experimentos que aconteceram nos Estados Unidos, até hoje é um grande mistério. Algumas pessoas disseram ter sofrido lavagem cerebral, que se esqueceram completamente disso e com os anos foram retomando todas essas memórias e, né, se lembrando de coisas que viajaram no tempo, de terem visto monstros. Essa história, ela é gigante, se vocês quiserem, inclusive eu posso fazer um vídeo só explicando sobre o Projeto Montauk, que foi a grande inspiração realmente para a história da série. Eles adicionaram muitos elementos dos jogos, do D&D, de filmes da época dos anos 80, a trilha sonora. Existem diversos elementos, mas a ideia principal surgiu desse experimento. Porque, por exemplo, a Eleven, ela sofre a lavagem cerebral do Brenner, tanto que ela não se lembra do que ela fez com o One. Quando ela manda ele pro mundo invertido, ela não lembra que foi ela que abriu essa fenda, que a culpa realmente é dela. Por isso que todo mundo fala que ela é muito perigosa. São detalhes desse projeto que compõem a série, porque ele envolvia tempo, espaço e dimensões alternativas. Então, vocês conseguem imaginar? Pois é. Disseram, inclusive, que um navio de guerra foi teletransportado por um buraco de minhoca. Aí, né, precisamos conversar mais a respeito. Mas, como eu disse, essa história é bem longa. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo só sobre isso. Então, concluindo, como a gente já sabe, Stranger Things tem muitas referências em D&D, nos mundos, nos bichos que aparecem, né, nos monstros. Então, a gente pode pressupor que o plano das sombras, o Shadowfell, seja muito semelhante ao mundo invertido? Talvez. Mas é uma boa suposição, levando em conta que o Vecna pode ser encontrado lá, outras criaturas também. E, como os irmãos Duffer não dão ponto sem nó, imagino que vai ter ainda mais coisas relacionadas a isso que nos ajudem a montar ainda mais esse quebra-cabeça até chegar no dia 31 de dezembro, que é a data de lançamento do último episódio. Que aí a gente vai descobrir tudo. Espero eu, né? Espero que respondam, né? Espero. Enfim, dito tudo isso, existem muitas teorias sobre muita coisa dessa série, sobre o que pode acontecer na quinta temporada, sobre quem vai viver, quem vai morrer, quem o Vecna vai invocar pra ajudar ele nesse plano horroroso dele de destruição de Hawkins. Por que ele quer destruir Hawkins? Assim, faz um pouco de sentido, né? Por conta do laboratório, blá blá blá, mas por que a cidade toda? E também, por que o Will? Por que o Will? Fiquei me perguntando isso enquanto eu tava gravando. Enfim, qual é a opinião de vocês sobre tudo isso? Sobre todas as minhas perguntas? E também sobre o que vai acontecer na quinta temporada. Deixa aqui nos comentários pra mim. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal pra eu entender que vocês curtem esse tipo de vídeo, para eu produzir ainda mais conteúdo sobre Stranger Things e sobre séries no geral. E deixa aqui nos comentários as opiniões de vocês, as teorias. Até a próxima, um beijo e tchau!